O início do que se tornou o PlayStation lançado remonta a 1986 com uma joint venture entre a Nintendo e a Sony. A Nintendo já havia produzido tecnologia de disquete para complementar os cartuchos, na forma do Family Computer Disk System, e queria continuar essa estratégia de armazenamento complementar para o Super Famicom. A Nintendo procurou a Sony para desenvolver um complemento de CD-ROM, provisoriamente intitulado PlayStation ou SNES CD. Um contrato foi assinado e o trabalho começou. A escolha da Nintendo de alguém com quem eles haviam trabalhado antes, Ken Kutaragi, que mais tarde foi chamado de o pai do PlayStation, foi o indivíduo que vendeu a Nintendo usando o processador Sony SPC 700 para uso como o som ADC de 8 canais, definido no console Super Famicom/SNES, através de uma impressionante demonstração dos recursos do processador. A empresa de videogame, no entanto, rompeu com a Sony, uma neófita da indústria, porque considerou que perderia muito controle e benefícios derivados da venda de jogos em CD. Kutaragi quase foi demitido pela Sony porque ele estava originalmente trabalhando com a Nintendo sem o conhecimento da Sony, enquanto ainda estava empregado pela Sony. Foi então que o seu Norioga, que reconheceu o potencial do chip de Kutaragi e trabalhou com a Nintendo no projeto. Oga manteve Kutaragi na Sony, e não foi até a Nintendo cancelar o projeto que a Sony decidiu desenvolver seu próprio console. A Sony também planejava desenvolver um console da marca Sony compatível com Super NES, mas que seria mais um sistema de entretenimento doméstico, reproduzindo cartuchos Super NES e um novo formato de CD que a Sony projetaria. Esse também deveria ser o formato usado nos NES CDS, dando um alto grau de controle à Sony, apesar da posição de liderança da Nintendo no mercado de videogames. A Sony lançou o PlayStation no Japão em 3 de dezembro de 1994. O sucesso foi imediato. A chave estava nas instalações oferecidas pela empresa aos desenvolvedores de videogames, empolgadas com as grandes possibilidades técnicas, as 3 dimensões e o disco. Os desenvolvedores assumiram vários riscos financeiros ao criar cartuchos para Sega ou Nintendo. Pelo contrário, a Sony ofereceu todas as facilidades para ter um catálogo variado de jogos. Imediatamente os grandes nomes do setor se juntaram. Títulos como Gran Turismo, Metal Gear ou Final Fantasy são história fundamental dos videogames. O PlayStation popularizou um acessório que, embora já existente em outros consoles, Neo Geo, por exemplo, não havia ganhado vida plena. O Memory Card, o cartão de memória, permitia salvar dados dos jogos e o progresso do usuário no jogo para continuar do ponto em que parou. Mesmo com a chegada de concorrentes mais poderosos como o Nintendo 64, Sega Saturn e o Dreamcast, o PlayStation continuava sendo o console mais vendido e com uma extensa biblioteca de jogos de grande sucesso. O sucesso da marca PlayStation havia se estabelecido. Em meados de 2000, o PlayStation foi redesenhado, ficando menor e com curvas arredondadas. Esse modelo recebeu o nome de PS1, agora na cor branca. Nesse mesmo ano também foi lançado o sucessor, PlayStation 2. O PlayStation foi sendo abandonado aos poucos e teve sua produção encerrada em 2006 com a incrível marca de mais de 100 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Foi o console mais vendido da quinta geração, superando Sega Saturn e Nintendo 64. Now the world